Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, respondendo escritos, e dessa feita eu estarei respondendo a uma importante pergunta de um amado e querido irmão, que está baseado no Salmo 116, verso 15, que diz assim: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E o amado quer saber se o texto está ensinando que Deus fica feliz, Deus fica contente, Deus fica alegre, Deus coloca um tapete vermelho, serpentina, aplaude quando um justo, quando um fiel, quando um dos seus filhos morre. É isso que o texto está ensinando? Que Deus fica com os olhos brilhando quando um justo parte? Não, o texto não ensina isso. Infelizmente, muitas traduções traduziram, ao meu ver, de maneira errada, equivocada, porque o texto original não traz isso. O texto original traz a expressão: custa muito caro ao Senhor a morte dos seus santos. Não tem nada a ver com preciosa. Deus sente pesar, Deus lamenta, aqui no contexto do Salmo 116, que é um salmo de Davi. E rapidamente aqui, o contexto Davi está louvando a Deus, é um salmo de ações de graça, é um salmo de gratidão. Davi louva a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça. Davi louva a Deus pelos livramentos que ele deu, que ele lhe deu. Está nos versos 3, versos 4, verso 4, verso 3, verso 4. Davi faz uma pergunta ao Senhor no verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Então é só gratidão. É só gratidão. Então Davi louva a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelos seus livramentos. Olha que maravilha. E no verso 15, que as nossas traduções, muitas traduções traduziram como preciosa, está errada. Está equivocada, porque preciosa traz o sentido de alegria, de estar feliz, de estar contente. E isso não procede com o texto original. Qualquer um aqui que esteja assistindo e conhece o básico de hebraico sabe disso. Eu não sou hebraísta, mas nós temos aqui dicionários de hebraico que nos ajudam a entender o texto. Então, eu vou citar aqui 3 traduções, só 3 por causa do tempo, para não demorar aqui, que traduzem o texto de maneira correta. A primeira tradução que eu vou trazer para vocês é a tradução NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, que ela traduz assim, ó. Olha só, veja a diferença, que uma palavra, gente, mal traduzida, muda completamente o sentido do texto. 116, verso 15, na versão, a nova tradução da linguagem de hoje. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Isso aqui é uma boa tradução, da nova tradução da linguagem de hoje. Outra tradução também, que traduz o texto de maneira correta, é a NVI. A NVI traduz assim, esse importante salmo: o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Veja a diferença com a palavra preciosa. Se você coloca preciosa, o sentido do texto muda completamente, que dá uma ideia de felicidade, de alegria, que Deus fica feliz, contente. Não. Davi aqui no contexto está dizendo que Deus sente pesar, lamentar. Deus lamenta, pesa o coração de Deus ao ver a morte de seus fiéis, no contexto do Salmo 116, que não tem nada a ver com preciosa, que as nossas traduções, poderia citar aqui milhares, as mais famosas, traduziram. Não é correto. E muitos usam esse texto em velórios,
sepultamentos, em um culto fúnebre, de maneira errada e equivocada, por desconhecer o contexto. O contexto não tem nada a ver. Por isso que texto mal lido, sinal de perigo. 3 regras para você interpretar o texto de maneira correta. Primeira regra, contexto. Segunda regra, contexto. Terceira regra, contexto. Isso aqui eu aprendi com o meu professor de exegese e hermenêutica. Então, a NVI traduz de maneira correta. E a última versão aqui, tem várias, mas a última versão, que traduz também o texto de maneira correta, é a King James atualizada, que vai dizer assim, ó, a King James atualizada. Custa muito ao Senhor ver morrer seus fiéis. Custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. Então, essa tradução aqui ou essas traduções são as mais próximas do original. Então, Deus lamenta, Deus vê com pesar, custa muito a ele ver morrer os seus servos, os seus fiéis, os seus filhos. Essas são as traduções que dão o sentido melhor ao texto, traduzem melhor o texto. Então, meu amado, está aqui respondido. Esse texto é muito mal interpretado, esse texto sofre na mão daqueles que não conseguem olhar o contexto, que é um salmo de gratidão, é um salmo de alegria, é um salmo de louvor a Deus. E aqui no verso 15, Davi fala que pesa o coração de Deus. Custa muito caro ao Senhor ver morrer os seus fiéis. Então essas traduções, a NTLH, a King James atualizada e a NVI, são traduções maravilhosas que traduzem o texto de forma correta. Tá bom? Está aqui respondida a sua pergunta. Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus planos, os seus projetos e a todos aqueles que irão assistir mais um vídeo. Deixe aqui o seu like, deixe aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.